Agora não tem para onde correr. O Flamengo vai ser difícil segurar o zagueiro Fabrício Bruno. O Rennes da França acaba de perder zagueiro titular absoluto. E mesmo antes da perca desse zagueiro, Jorge Sampaoli já teria pedido ao Rennes da França a contratação de Fabrício Bruno. Proposta está sendo preparada, eu vou trazer mais detalhes para vocês sobre essa situação do zagueiro Fabrício Bruno. Falar também sobre as palavras do vice-presidente. Rapaz, o Marcos Braz, ele ligou ao vivo para a Arena SBT, aonde o Augusto Melo, presidente do Corinthians, estava sendo entrevistado. E no momento da conversa, ali na entrevista, sobre a situação do goleiro Hugo Souza. E o Marcos Braz, incomodado, foi lá e esclareceu a situação do Hugo Souza. Vou explicar para vocês sobre essa situação. Fala sobre a venda de João Gomes, hein? João Gomes pode estar saindo do Wolves e rendendo uma bolada aos cofres do nosso Mengão queridão. Vou trazer todos os detalhes para vocês sobre essa situação. Flamengo e Fortaleza daqui a pouco. Os jogadores que estão fora, suspensos, lesionados, provável escalação do Mengão queridão. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação. Deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Já começa aqui falando sobre o Campeonato Carioca de 2025. Olha só, a informação é que o Campeonato Carioca de 2025 vai começar sem uma previsão de premiação. Toda a receita líquida gerada pelos direitos de transmissão será distribuída integral e de forma integral entre os 12 clubes. A decisão foi tomada unanimemente entre as equipes, porém, as novas receitas que se entrarem a partir de agora poderão ser destinadas à premiação, de acordo com os critérios estabelecidos pelos clubes. O presidente da FEG, Rubens Lopes, detalhou a situação no Conselho Arbitral. Então, o Campeonato Carioca, na verdade, é uma pré-temporada, gente. É uma pré-temporada, porque premiação, na verdade, quem leva melhor só é a federação. É quem leva a premiação aí melhor que leva a federação. Porque Campeonato Carioca é só para cumprir tabela mesmo, aquecimento ali, né? Mas enfim, tá aí, né, as mudanças de Campeonato Carioca. Fala agora sobre Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a bola começa a rolar. 8 horas da noite, Flamengo e Fortaleza na Arena Castelão. Jogadores que estão fora dessa partida do nosso Mengão queridão. Fora, né, por lesões e suspensos. Vamos lá. Pedro, Everton Cebolinha, Matias Vinha, Arrascaeta, Luiz Araújo não jogam por estarem lesionados, tá? Ou em fim de tratamento. Temos aí os jogadores que estão no departamento médico. Fabrício Bruno e Everton Araújo estão suspensos. Completa aí a lista de desfalque. Ou seja, Fabrício Bruno e Everton Araújo receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora desse jogo contra o Fortaleza logo mais. E o Flamengo vencendo hoje. Olha só. O Flamengo vencendo hoje o Fortaleza, o Flamengo vai a 65 pontos. O Botafogo e Palmeiras joga hoje, já a primeira partida da 36ª rodada. O Flamengo joga a 35ª, fechando a rodada de número 35. O Flamengo vencendo hoje vai a 65 pontos. Assume a terceira colocação. Aí fica na frente Botafogo e Palmeiras, que jogam hoje, né, por conta da Libertadores, Botafogo, tudo muito mais. Botafogo viaja amanhã, inclusive, para jogar a final da Libertadores no sábado. Joga hoje a 36ª rodada. Se caso der um empate aí, né, ambos vão a 71 pontos. O Flamengo enfrenta a próxima rodada o Internacional no Maracanã. O Flamengo vence o Internacional, o Flamengo ficaria a 3 pontos do Botafogo e do Palmeiras, porque o Palmeiras e o Botafogo empatando vai a 71. Flamengo vence hoje, vai a 65, só que esse jogo do Botafogo e Palmeiras é a 36ª. Flamengo também jogaria ainda a 36ª contra o Internacional, vai jogar no Maracanã, inclusive. Vencendo o Internacional são mais 3 pontos, então ficaria a 3 pontos do Botafogo e do Palmeiras. Eu falo para vocês, ainda dá, gente, ainda dá, vamos focar, só depende de nós, Olha só, provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje: Rossi, Léo Ortiz, Davi Luiz, Léo Pereira. A gente vê que o
O Felipe Luiz deve entrar com a linha de 3 zagueiros. Eric Pulgar, Alexandro, Wesley, Gerson Alcaraz, Michael e Bruno Henrique. Esse é o provável time do nosso Mengão Queridão para o jogo daqui a pouco, 8 horas da noite. Esse jogo não terá transmissão em TV aberta, apenas pelo canal Premier, canal de TV por assinatura que faz parte do Grupo Globo. Fica ligadaço aí para não perder sequer um lance, um segundo desse jogo do nosso Mengão Queridão, beleza? Bom, falar agora sobre a situação envolvendo o Hugo Souza, cara, porque ontem o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, no momento em que o Augusto Melo, presidente do Corinthians, estava concedendo uma entrevista ao SBT, e aí, ele falando ali, né, foi perguntado sobre a situação do Hugo Souza, a compra do Hugo Souza, falou que o Flamengo estava amarrando, não queria vender, não sei o quê, porque o Hugo Souza estava valorizado, tudo e muito mais. E o Marcos Braz foi lá e ligou diretamente ao vivo para a SBT. E o Marcos Braz esclareceu e falou o seguinte: o Flamengo não está confortável com a garantia atual, mas confiamos que o Corinthians resolverá até o dia 30. Hugo já é jogador do Corinthians, disse o Marcos Braz. E o Augusto Melo falou o seguinte: tudo certo, será resolvido no prazo ou antes, ou até antes. Só que o Augusto Melo, ele chegou a comentar o seguinte: a gente está cumprindo o prazo. O Corinthians não tem essa situação financeira para pagar à vista, mas a chance é zero de perder o Hugo Souza. Então eles querem o Hugo Souza. Eles querem o Hugo Souza. Agora o mais engraçado foi o Marcos Braz, velho. Marcos Braz, calma aí. Eles estão falando muita bobagem aí. Não é bem assim, não. Foi lá e ligou e esclareceu a situação. Então o Corinthians quer apresentar um banco intermediário, quer apresentar aí um banco da esquina ali, qualquer banco, para ser fiador. Já tem a situação do Mateuzinho que vocês não pagaram. Tá certo, Marcos Braz, parabéns aí. O Marcos Braz ligou e mandou ver. Mandou ver. Vamos falar agora sobre a situação envolvendo o zagueiro Fabrício Bruno, hein? Zagueiro Fabrício Bruno, vai ser difícil o Flamengo segurar o zagueiro Fabrício Bruno. E antes de acontecer isso lá no Rennes da França, que eu vou trazer aqui agora para vocês, o Jorge Sampaoli já teria pedido ao Rennes a contratação de Fabrício Bruno, com quem já teve negociações na janela do meio do ano, mas as negociações não avançaram, pararam, né, das negociações, e agora com o Jorge Sampaoli lá, voltou a pedir Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, que inclusive na época do Jorge Sampaoli no Flamengo, foi titular absoluto na época do Jorge Sampaoli. Agora o Jorge Sampaoli está no Rennes da França, e essa vontade, esse desejo de Jorge Sampaoli em poder contar com o Fabrício Bruno foi tratado como uma prioridade para o treinador. E agora, meus amigos, a informação que temos é que o Rennes acaba de perder zagueiro titular absoluto por lesão. O Alido Seido, ele é ganês, né? É da Gana, mas joga lá no Rennes da França, está no futebol francês, e sofreu uma grave lesão que vai deixar ele fora do resto da temporada pela equipe francesa. Zagueiro, e agora o Rennes, que já vinha preparando uma proposta de algo em torno de 15 milhões de euros, um total de 91 milhões de reais na cotação atual, para levar Fabrício Bruno, essa proposta vai chegar. Eu garanto a vocês que essa proposta vai chegar, a não ser que o Jorge Sampaoli mude de ideia, encontre outro jogador, mas o jogador, no momento, a prioridade é Fabrício Bruno. E eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, você, sendo a diretoria do Flamengo, você venderia o Fabrício Bruno 91 milhões de reais na cotação atual? Venderia se realmente o Rennes apresentar essa proposta? Eu acho muito difícil, hein? Muito difícil o Flamengo não aceitar. Agora tem tudo para acontecer. Vamos ver o que deve realmente acontecer sobre a situação de Fabrício Bruno. Mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Falando agora sobre a situação, para a gente encerrar aqui, de João Gomes. João Gomes está brilhando. Brilhando lá no Wolverhampton da Inglaterra. Inclusive agora no último jogo contra o Fulham, também da Inglaterra, na Premier League, mano, tá destruindo. E os holofotes começam, né, para cima do garoto João Gomes, cria das categorias de base do nosso Mengão Queridão. E a informação que temos é que o Tottenham da Inglaterra, também da Inglaterra,
vai com tudo para levar João Gomes para a equipe inglesa, meus amigos. É isso mesmo. João Gomes, ainda o Flamengo, caso seja negociado, o Flamengo está de olho nessa situação, porque o Flamengo ainda tem uma bagatela para receber de João Gomes. O Flamengo manteve 10% quando vendeu João Gomes. O Flamengo manteve 10% dos seus direitos econômicos e o Flamengo também mantém ainda 4% do mecanismo de solidariedade da FIFA por ser o clube formador. Ou seja, o Flamengo vai levar uma boa grana. Uma boa grana. Se o João Gomes for vendido aí por 300 a 400 milhões de reais, o Flamengo vai embolsar mais de 50 milhões de reais com a venda de João Gomes. Essa é a verdade, né? De 50 milhões. O Flamengo vai embolsar aí algo em torno de 40 e poucos milhões de reais. Quase 50 milhões de reais. Essa é a verdade. Então vamos ver o que deve acontecer aí. João Gomes, que está na mira do Tottenham, também da Inglaterra. Vamos ver e aguardar para ver o que deve acontecer. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, nosso Mengão queridão, para deixar você sempre muito bem atualizado, beleza? Bom, de agora foi isso. Daqui a pouco tem Mengão queridão, daqui a pouco tem Flamengo. Vamos que vamos em busca dessa vitória. Tamo junto. Saudações rubro-negras.